É o processo de la reencarnação. Antes de empezar a explicar o processo reencarnatório, é necessário saber que é o espírito e que é a encarnação. O espírito é um ser que foi criado simples e ignorante, dotado de uma consciência e de la capacidade de eleição de seus actos. É um ser imortal, possuidor de la eternidade e que intercala períodos em la espiritualidade com períodos encarnados, hasta que tenha conhecimentos necessários para poder seguir evolucionando em mundos menos materiais. Sua criação tem como objetivo sua evolução, devido à lei do progresso, em todos os campos de la sabedoria moral e intelectual. Isso significa hasta la perfeição. La encarnação é o período em que o espírito se encontra em um meio material, lo que comumente chamamos vida, com um corpo de carne e hueso, donde seus sentidos estão impressionados por esta matéria e bajo sua influência. Em este período, o espírito experimentará diferentes situações em la vida, tanto de bem-estar e de tranquilidade, como de aflição e de sofrimento. Essas diferentes situações promoverão conhecimentos que lhe beneficiarão em sua formação. A encarnação não deve ser vista solamente como uma forma de regeneração para os espíritos, muito transgressores de las leis morais, sino também como um meio natural de evolução. Por lo tanto, todos os espíritos, sem exceção, passam por ella. Esto significa que espíritos que hayan desarrollado muito a inteligência em algum aspecto necessitam aprender a sedimentar e a experimentar conhecimentos fraternales hacia el prójimo, mientras outros espíritos que sejam virtuosos em lo tocante a los sentimentos nobres necessitam desarrollar la mente e el sentido intelectual. No obstante, há uma grande maioria de espíritos, entre estes dois extremos, não possuindo destacáveis conhecimentos ou qualidades, muito desarrolladas tanto em lo intelectual como em lo moral. O objetivo de la encarnação é fazer que o espírito obtenha, através de uma nova oportunidade de pensar, múltiplos conhecimentos e aprendizajes. Las aquisições que deve almacenar é amplo, porque devemos ter domínio de todas as ciências, del saber e de todos os valores nobles que engrandecem el alma. Por lo tanto, e por lógica del control de todos esses campos, não se pode conseguir em um espaço de tempo tão curto como de alguns anos. São necessários para adquirir todo esse conhecimento inumeráveis vidas materiais, porque o verdadeiro valor do homem está em encontrar e dirigir seus valores íntimos, adquirindo o autocontrole de suas emoções e sentimentos. Regresso à la vida corporal. Los espíritus vuelven, pues, sistemáticamente a la carne para seguir su camino evolutivo, hasta llegar al nivel exigido em moralidade e em intelectualidade. Por isso, se conclui que todos nós outros somos seres milenários, que hemos vivido muitas vezes e aún reencarnaremos inumeráveis vezes mais, perfeccionando-nos pouco a pouco em todas as aptitudes que nos cabe desenvolver. O período de vida na Terra é relativo. A vida pode durar mais ou menos anos e obedece às necessidades de aprendizagem que traz cada espírito individualmente desde o mundo espiritual. Para isso, Deus nos ha oferecido um modo de adelantamento, a encarnação, donde a conduta de los espíritos será puesta a prueba em várias tesituras,
y tendrá la oportunidad de expiar faltas del pasado. Así será hasta que el espíritu alcance el nivel mínimo aceptable antes de abandonar la experiencia de la encarnación en mundos materiales y que le permita vivir en mundos más adelantados, donde no esté sujeto a las necesidades físicas. Una vez que el espíritu haya aprendido todo en lo tocante en su desarrollo en este planeta, sigue su camino em outros mundos mais adelantados. Quando um espírito se equivoca em determinada atitude, esse erro é uma enseñança e um meio de aprendizagem, em que o espírito sofre as consequências de não seguir o caminho correto de amor. Estas lições, assim como as acertadas, em que o espírito reafirma sua postura em el bien, se quedam almacenadas em el inconsciente del indivíduo. Esta fuente de conhecimentos que o espírito adquire por erro e acerto le llevará a renovar-se evento tras evento vivido, buscando actuar bem e melhor, seguindo a conduta intelecto-moral correta. A oportunidade de um novo começo viene marcada por uma condição básica. O espírito, ao encarnar, se vê sujeito ao ouvido temporal de seu passado. ¿Para que sirve o ouvido temporal? O ouvido é uma bendição ofertada por Deus a los espíritos para permitir-lhes pensar de zero, sem os recuerdos conflitivos ou qualquer remordimento passado. Maioritariamente somos reprobos de suas leis. Se volvemos a mirada hacia atrás, podemos constatar que o passado del hombre é sombrio. A história da humanidade é um cenário de disputas, crímenes e batalhas. Aunque não solamente nos han passado desgraças, nosso pretérito é delictuoso em sua grande parte. Somos nós outros mesmos os espíritos que hemos vivido antes, e a misericórdia divina é tão sublime que, através desse mecanismo maravilhoso, podemos recomeçar, utilizando uma nova oportunidade para acertar. Cada espírito tem um historial de experiências de vidas anteriores, com acertos e equivocações, conforme haya procedido em suas eleições mientras estava encarnado. Esse processo del ouvido temporal de los recuerdos passados sirve para que em seu tempo de vida na Terra, o espírito exerça suas condutas e suas qualidades adquiridas através de novas situações que lhe presente a vida, adquira virtudes, reformule valores, avançando intelectual e moral, corrigindo malas tendências arraigadas em seu ser. É importante saber que cada ser espiritual é único, individual e absolutamente responsável por seus actos. Pois bem, antes de encarnar, que sucede? Quando o espírito está desencarnado, decimos que se encontra em la erraticidade, término que designa o tempo de estancia de um espírito em la vida verdadeira, la espiritual. O espírito em la erraticidade pensa e obra por sua livre voluntad. Em esse momento, o espírito pode estar em diferentes níveis de consciência, pode ter pleno exercício de suas faculdades, estar em uma situação de paz, de harmonia entre amigos e familiares queridos, ou pode encontrar-se submergido em seus pensamentos, envolto em seus problemas, sofrimentos, sentindo-se solo e abandonado, pero em realidade, junto a companhias infelizes, sem capacidade de decisão. Esse período em la erraticidade é relativo, condicionado a muitos fatores, entre eles, por exemplo, ter que esperar que outros espíritos estejam em condições de encarnar de novo em el plano físico para reparar faltas conjuntamente.
Também, por exemplo, pode ver-se obrigado a aguardar o tempo necessário a que alcance ter a lucidez mental e emocional necessárias para consolidar propósitos de renovação. Perguntamos: o espírito solamente aprende quando está encarnado? Não. Em la erraticidade, o espírito pode seguir aprendendo, tomando firmes resoluções em el bien e em la intenção de acertos futuros, arrependendo-se se se haya equivocado e haciendo propósitos de seguimento de las leis morales. Outra situação em que se pode encontrar é que se alegra se ha sabido llevar bien sua encarnação anterior e se supo cumprir com seus objetivos. Em qualquer caso, não pode huir de la lei del progresso, aprenderá sempre. Pero el espírito sabe que es mediante la encarnación, bajo los parámetros citados anteriormente del olvido temporal y bajo la ilusión de la materia, donde se demonstram realmente las tomadas de decisiones en la erraticidade e pone em prática, probando las resistências a las tentaciones de la carne, sendo que todas as caídas que pode trazer o espírito de vidas passadas são campo fértil de melhoramento. Um atributo inerente do espírito que lhe pertenece desde sua criação é o poder de eleição, lo que chamamos livre albedrío. Recordar que foi criado simple e ignorante, com uma consciência que contiene as leis morales e com o poder de tomar decisões. Quando tenha um nível de lúcida consciência de seus actos pretéritos, o espírito é quem decide suas provas e expiações, participando de forma ativa em la toma de decisões de sua própria encarnação. Sabe lo que deve ser para progressar, para poder saldar suas deudas frente às leis de Deus. Por lo tanto, a encarnação obedece a regras básicas para todos os seres sem exceção, pero se pode dizer que em el processo de suma um factor individual, já que cada espírito vai passar por provas e expiações de acordo a sua necessidade de adelanto. Há, sin embargo, aqueles que, tendo uma situação enfermiça, um estado alterado de consciência, que não possuem condições mentais de utilizar seu livre albedrío, devem obedecer e acatar as eleições que tomam por eles alguns tutores espirituais. Tal como na Terra, quando uma pessoa se vê privada temporalmente de suas faculdades de decisão, como podem ser os enfermos mentais. Todo o processo de la encarnação é um projeto magnífico, onde participam vários espíritos elevados que buscam ajudar ao espírito reencarnante. Esse grupo de espíritos benevolentes apoiam ao aspirante a la vitória para que tenha em la iminente nova oportunidade de vida o maior êxito possível. Por lo tanto, um equipo espiritual ajuda em la planificação e orientação do espírito. Esse grupo está sempre informado de las decisões tomadas por el encarnante mientras esté em la vida material. Sin embargo, se designa um espírito guia, que acompanhará ao encarnante durante toda a vida em la Terra e muitas vezes lhe sigue durante várias vidas. Esse espírito guia é sempre de uma condição moral superior ao del ser encarnante, para poder guiá-lo e instruí-lo em el bien. É importante sopesar que sempre a pessoa terá companhias espirituais, acorde a seus pensamentos, por lo tanto, nunca estará realmente solo. Devemos considerar que, por exemplo, em uma casa onde vivem várias pessoas unidas por laços de família ou não, que podem ser simpatizantes entre si,
convivirão vários espíritos que acompanharão a trajetória de essas pessoas que vivem bajo el mismo techo. Los espíritus nos influyen para el bien y para el mal, conforme nosotros permitamos, con nuestros pensamientos y acciones, resistindo a sus consejos o seguindo-les. Una vez decidido el tipo de pruebas que el espíritu va a pasar y se va aproximando el momento de la reencarnación, empieza a sentir de una forma progresiva lo que llamamos turbación, que se asemeja al sueño que tenemos diariamente por las noches, que se acentúa cada vez más paulatinamente. La turbación pré-encarnación es generalmente de mayor intensidad que la turbación pós-encarnación. Esto ocurre porque el espíritu deja la vida verdadera para entrar en la materia, que es una vida corta comparándola con la de la eternidad del espíritu. La turbación pós-encarnación suele ser más breve porque el espíritu vuelve a su mundo originario de la vida real. Decimos que suele ser más corta porque ese tiempo de turbación es condicionado a otros factores, tal como la forma de vida que llevó el espíritu durante su estancia en la Tierra. Si llevó una vida de búsqueda de valores intelectivos y sentimentales, es más breve. O por el contrario, una vida que exclusiva satisfacción de sus placeres será más duradera. La turbación preencarnación sirve para que el espíritu vaya perdiendo los recuerdos del pasado, normalmente delictivo, y que su perispíritu, es el lazo que une el espíritu al cuerpo, vaya disminuyendo para poder acoplarse al cuerpo del bebé. Ese acoplamiento es de célula a célula y la unión del espíritu al cuerpo se hace definitiva en el momento del nacimiento. Momento de la fecundación. En este instante del acto sexual, si los futuros padres se encuentran en un estado de buenos sentimientos y llevan una vida recta, los espíritus superiores que ayudan al futuro espíritu reencarnante respetan la intimidad de la pareja, aguardando algunos segundos después del acto sexual para poder acercarse y efectuar la ligación del espíritu al zigoto de la madre. Un hogar donde reine la armonía, el respeto y el amor entre sus componentes, donde se estudia el Evangelio, es un lugar protegido de malas influencias por los buenos espíritus. Si por el contrario los futuros padres no son de un comportamiento moral elevado y permiten exceso de desvíos actuando con promiscuidad, puede ocurrir que en el momento del acto sexual haya espíritus inferiores presenciando la acción y complaciéndose con ella. En el momento de la fecundación, el espíritu aspirante al nuevo cuerpo que empieza a formarse se imanta magnéticamente al espermatozoide del hombre, obedeciendo al comando de la voluntad, atrayendo ao que mejores características físicas e intelectuales le proporcionará a su futura encarnación. Caso não pueda hacerlo por diferentes motivos, como pode ser una consciência desajustada, le ayudará el equipo espiritual. De ahí, por ejemplo, niños que tienen una deformación congénita, teniendo unos padres sanos, o padres con pocos conocimientos que tienen un hijo que se destaca por toda su inteligencia y precocidad. El equipo espiritual que asiste a la noble misión procede a la ligación del espíritu con el huevo materno, creando un vínculo, un lazo de unión fluídico aún débil, pero que existe. Esse laço é frágil e se vai estrechando lentamente conforme vão passando os meses de gestação.
El laço indica que há um espírito, desde o primeiro momento, asignado àquele corpo em formação. Não se pode subtrair a vida deste ser, sem estar cometendo uma transgressão a las leyes de Deus. La encarnação, ou seja, a comumente vida, é uma dádiva que permite ao ser a oportunidade de crescimento e ajuste de suas faltas. El aborto provocado é, pois, um crime indignante, porque impide a oportunidade de reparação e crescimento de um espírito. Deve ser evitado e rechaçado com toda a rotundidade. Durante o embarazo, o corpo del feto se alimenta, se mueve e cresce. Os movimentos que podemos observar em uma ecografia bidimensional ou tridimensional são reflejos de uma vida animal e vegetal, derivados de nossas épocas ancestrales. O espírito não está dentro do corpo de la futura mamá, pero se le encuentra ligado a ele por el laço fluídico. Quando o bebê llora depois do parto, indica que o espírito já se encontra entre os encarnados indiscutivelmente, e seu acoplamento é definitivo. Período infantil. La turbação não cessa em el instante del nascimento, por el contrario, persiste por algum tempo. Em los anos seguintes del crescimento del bebê, em el período de la infância, el espírito conserva essa turbação, que se vai dissipando despacio a lo largo del desarrollo del niño. El infante, em seus primeiros anos, deve adquirir capacidades motoras, de inteligência, interactuar com o meio material para poder mais adelante tomar decisões em sua vida de adulto. A função da turbação em esta fase infantil é permitir um novo aprendizagem. Em essa época, que pode durar mais ou menos 7 anos, como devemos saber, esse tempo é relativo, conforme ao desenvolvimento de cada um. O niño é susceptível à influência de los padres ou tutores. Sua personalidade é muito maleável, podendo absorver muitos conhecimentos em vários aspectos, porque é mais propício à assimilação de los princípios educativos, donde as noções morales vividas em el Evangelho, junto ao exemplo a los sagrados deberes de la vida, deveriam ser enseñanzas em el seno donde vive. É imensa a responsabilidade de los progenitores ou tutores em este momento. É de fundamental importância que os padres sejam conscientes de seus deberes e obrigações para com o hijo, porque o niño absorverá lo que le enseñam, sendo um deber importantíssimo de los padres ou tutores la correcta educação moral e intelectual del niño, esforçando-se para ser del pequeño um indivíduo de bem, com valores morales. Se os padres falham por não dar al niño as enseñanzas morales correctas, tendrão que responder a isso e sofrerão em el mundo espiritual las caídas del hijo, sentindo-se responsáveis. La infância é também uma época de descanso para o espírito. E, em média, o niño deve ir assumindo pouco a pouco suas faculdades inerentes. Deve ir assimilando as condições físicas e mentais para desenvolver sua encarnação com êxito. Em el momento infantil, as decisões tomadas por um niño são proporcionais às suas necessidades básicas e seus sonhos são pueriles. Ele vai adquirindo paulatinamente o controle de seu livre albedrío quando empieza a tomar pequenas decisões. Período juvenil. Quando chega a idade adolescente, essa idade de rebeldia a la que se referem muitos padres, o espírito se vai mostrando tal como é. Se transparenta seu verdadeiro caráter e desvela algumas vezes
facetas de su personalidade escondidas hasta entonces. Podemos observar que el olvido del pasado no es del todo absoluto en la encarnación, ya que en este período se puede ver claramente en las inclinaciones de cada uno reminiscencias de vidas pasadas, en la manera de relacionarse con el medio en que se encuentra el espíritu encarnado, así como en las tendencias en hacer el bien o dejarse llevar por los impulsos viciosos que la sociedade oferece. Período adulto. En la edad adulta, el hombre ya posee todas las herramientas para decidir, actuar y resolver qué caminos tomar, qué opciones elegir para sí mismo con total responsabilidad de sus actos. La ignorancia de su destino y del motivo de su presencia en la tierra puede ser atenuante de las faltas que cometa, pero no exime de la culpabilidad de ellas. Sabiendo, pues, el motivo de la encarnación, elegir una vida sana de aprendizaje, de trabajo honesto, aprovechando el tiempo en enriquecer-se moral e intelectualmente, practicando la caridad con uno mismo y con los demás, debería ser el objetivo prioritario a conseguir. Es importante en la fase adulta direccionar las verdaderas adquisiciones para construir un futuro para sí mismo mejor, teniendo ciencia de que la vida es transitoria en la tierra y que el hombre volverá a su estado de espíritu, tarde o temprano. A pesar de los sentidos humanos percibirem solamente las impresiones que la materia densa permite, el hombre debe hacer un esfuerzo decidido en adquirir bienes eternos y perecederos, aquellos que constituirão su verdadero patrimonio y que serão su legítima adquisición cuando su cuerpo alcance la decrepitud de sus órganos. Todas las acciones relevantes tomadas durante la vida tendrán consecuencias positivas o negativas para el espíritu en su vida póstuma. Momento de la partida. El término de la jornada en la tierra es también el espíritu quien lo decide, quien elige antes de la encarnación, lo que quiere para sí mayormente cuando tiene condiciones para ello. Essas condições são, entre outras, a lucidez mental, o equilíbrio emocional e o domínio de la voluntad. Como sempre, é a conduta del indivíduo mientras encarnado que determinará a presença de espíritos que ayuden en la desencarnación. Si el espíritu que deja la tierra ha tenido un comportamiento correcto de aprendizaje, de autoiluminación, de crecimiento interior y práctica de la caridad, tendrá por merecimiento la presencia de espíritus familiares, amigos o espíritus encargados de hacer ese noble labor con amor. Si la persona ha tenido un comportamiento de falta de respeto a las leyes morales, de fomento de discordias, odios y crímenes, tendrá las presencias en ese instante de entidades afines a él. Espíritus menos evolucionados le aguardarán el regreso. Los lazos de esa persona estarán más unidos al cuerpo y sufrirá las consecuencias que sus propios actos en el momento del desligamiento, ya que estando muy apegado a la materia, sentirá las necesidades materiales, a veces por largo tiempo, de cuando estaba entre los vivos. El desligamento definitivo del lazo fluídico, lo que llamamos comúnmente muerte, indica que el hombre deja la tierra y entra otra vez en el mundo espiritual, el mundo incorpóreo. Hay diferentes tipos de desencarnaciones, dependientes de varios factores. Unas dulces, tranquilas y rápidas, otras lentas y convalecientes, outras aún precipitadas. Há pessoas que chegam ao mundo espiritual em condições lamentáveis, pero alguns hechos podem alterar essa eleição,
como é o caso de uma pessoa que se desvia tanto de seus compromissos assumidos em la espiritualidade, deixando-se levar por paixões, vícios e rebeldia. Em esse caso, é melhor rescatá-la de seus enredos e antecipar seu regresso ao mundo espiritual para evitar maiores prejuízos para ela. É, em esse caso, o equipo espiritual que acompanha a encarnação é encargado de tomar esta decisão, sempre velando por el bem-estar del encarnado. A menudo, quando a pessoa está enferma e tem uma convalescência larga, sente que os laços que lhe atam ao corpo se vão difuminando, e esse lhe hace entrever seu regresso ao mundo espiritual. Em esse período de enfermidade, o espírito pode pensar a levar seus pensamentos hacia atrás, revivendo sua vida, fazendo balances de seus actos, comprometendo-se a cambiar. É por isso que a eutanásia é considerada um crime, porque esse tempo de reflexão que muitas vezes é necessário ao espírito em vias de desencarnação pode ver modificado em esses instantes patogênicos seu estado íntimo, suas aspirações para com a vida e buscar uma aproximação legítima com Deus. Podremos pensar que hacemos um favor aliviando ao enfermo, quitando-lhe o sofrimento, pero em realidade, os desígnios divinos são insondáveis para nós outros. Retorno ao mundo espiritual. Depois da morte, o espírito entra outra vez em estado de turbação proporcional ao entendimento das verdades espirituais e a seu comportamento em la encarnação. Se o espírito ha dedicado tempo ao cumprimento de seus deveres morais e intelectivos, se ha pensado em la morte e se ha preparado para ella, a turbação será corta. No obstante, si se deixou levar por el materialismo, el egoísmo, a turbação pode levar dias, meses ou anos. Por lo tanto, depois de la desencarnação, el espírito vuelve a estar en la erraticidade, en la vida verdadeira del espírito, e encontrará allí um lugar para vivir de acordo com seus pensamentos. Pode ir habitar a uma esfera onde esteja em paz, em harmonia e em tranquilidade, como ir a um sítio oscuro e triste de sofrimento e penúrias. Em el mundo espiritual de los espíritos se agrupam por afinidade de pensamentos, intenções e objetivos. Todo depende, por lo tanto, quando o espírito volva ao estado errante de la conduta e preparação durante a encarnação, seus atos e a lucidez espiritual serão o reflejo de la condição conflitiva ou de paz. Quanto mais sabe, mais se hace responsável de seus actos. Deus, fuente perene de toda a vida, justo e misericordioso, vela por seus hijos, valorando os esforços e iniciativas de la criatura em melhorar-se, e el bem praticado em auxílio ao prójimo. Él, com suas leis, atenua al máximo los desvíos cometidos por el hombre, pero cada uno tendrá que corrigir-se e avançar. Quando em la erraticidade, esperará uma nova oportunidade para reencarnar, seguindo o caminho evolutivo destinado a todos, obedecendo a la lei de reencarnação e progresso, hasta que alcance as condições exigidas para não pertenecer mais ao mundo material. Por lo tanto, é fundamental que aproveitemos a oportunidade de dominar o coração, guiar os impulsos e orientar as tendências rumbo à evolução sublime de los sentimentos. O intelectualismo é necessário para o crescimento do homem em múltiplos aspectos sobre o orbe terrestre. Pero la moral é o núcleo valeroso mais importante de las energias evolutivas e que o homem deve buscar alcançar. É crucial não perder a oportunidade que temos agora,
porque luego hay que esperar que todas las circunstancias se den nuevamente para poder arreglar las cosas que dejamos atrás. Pediremos nuevas provaciones purificadoras para resgate de errores y faltas cometidos hoy derivados del divorcio de los sentimientos nobles. Se puede obtener más respuestas dadas por los espíritus sobre este tema en el Libro de los Espíritus de Allan Kardec.